Eu acho uma fonte muito interessante para tu entender as relações de poder que existia dentro do campo de concentração. Porque alguns filmes como O Pianista, ou aquele curto filme chamado Shoah de 9 horas, ele mostra o campo de concentração de uma forma muito crua. Mas a gente nunca vai conseguir ter uma representação real daquilo. Porque não cabe em 9 horas, não tem detalhe suficiente num quadrinho. Então, quando tu consegue observar Maus, a história de um sobrevivente, tu está vendo uma possível visão de um campo de concentração. E isso para mim foi muito forte. Isso foi para mim uma das coisas mais marcantes no quadrinho, que me fez sentir muita tristeza lendo as páginas. E como eu não tinha lido antes, e não tinha contato, eu não sabia o que ia acontecer. Mas eu sabia que ele estava vivo, porque ele está dando depoimento. Mas tu esquece isso, porque tu acaba acompanhando a história do Vlad aqui dentro do campo. Tu vê ele definhando, e tu torce quando ele consegue ter uma artimanha na relação de estratégia e tática de poder, e ele consegue sobreviver mais um dia, ele consegue comer, ele não esquece do outro. Ele não esquece de um amigo, mas lá no presente, ele é preconceituoso com um homem afrodescendente que está do lado dele. E isso é estranho. Eu comecei a perceber um pouco mais do que se tratava Maus, não quando ele contava a história do pai, mas quando ele começou a falar da história dele mesmo. Dele, Art Spiegelman. Quando ele começou a falar que eu sempre sonhava que agentes da SS, da polícia nazista, que tem a Gestapo e a SS, entrariam na escola e raptariam as crianças judias. E quando ele começou a falar que ele sonhava que saía gás do chuveiro. E aí eu tive um estalo. Eu percebi que não era só... Ele não estava vivendo o trauma, ele tinha medo. Ele tinha medos que as pessoas que sobreviveram e tinham a culpa do sobrevivente tinham. Mas ele não viveu o campo de concentração. Eu comecei a ver as primeiras tiras de Maus, é bem diferente, né? O layout. Ele fala que, pai, me conta uma história para dormir. E o Vladek Spiegelman, poderíamos dizer assim, ele conta a história do Holocausto para o filho. Pô, para dormir, cara. E no Breakdown, se eu não me engano, o Art Spiegelman dá um presente pro filho dele, pro Ash. E ele fala assim: Ash, esse presente foi me dado pelo meu pai, eu estou te dando e você um dia vai poder dar pro seu filho. E quando ele abre, é um monstro que vai crescendo cada vez mais e tem a cara do Hitler. E quando eu comecei a juntar essas peças, felizmente eu encontrei um conceito que é a transmissão transgeracional do trauma. E olha isso, é a transmissão que transcende uma geração. Porque muitas vezes a primeira geração, ela não é muito forte para entender o que está acontecendo ainda comigo. Muitos vão tentar o suicídio, o silêncio, e como o Primo Levi tenta o suicídio também, ele comete suicídio, mas ele escreve. O Vladek Spiegelman, ele fala que ninguém quer saber dessas histórias, mas mesmo assim dariam muitos livros. Por que ninguém quer saber dessas histórias? Porque talvez ele não queira falar sobre elas, mas a vivência, o sofrimento daria muitos livros. Isso é muito forte. A quantidade de palavras que teriam que tentar transcrever um sofrimento seriam muitas. E para mim, Maus apresenta essa discussão tanto como uma ferramenta pedagógica. Tu conseguiria, como a gente está tendo uma corrente muito forte de antissemitismo, até utilizando como aporte aquela série que fala sobre a Decrade em São Paulo, que trabalha com crimes de ódio. Se tu for ver as divulgações da série, os comentários são extremamente racistas, extremamente preconceituosos. E interessante que eles escalaram atores trans, que não deveria nem ter falado atores trans, porque eu estou selecionando por uma particularidade, até peço desculpa, atores e atrizes que vivem esse mundo de violência. E eu poderia usar
essa série e o mouse em sala de aula, e eu usei. Eu usei em sala de aula porque eu falei para eles assim, os campos de concentração, mas é muito distante. Eram alunos de uma renda familiar não muito grande, mas eles não teriam como ir para a Alemanha para sentir aquele peso. Mas será que tu talvez tinha que ir para a Alemanha e para Curitiba, no Museu do Holocausto? Ou eu posso te mostrar uma imagem, e naquela imagem que tem ratos em vez de pessoas, será que eles conseguiriam entender? E eu fiz esse teste e foi frutífero, eles ficaram bem impactados. E depois eu coloquei aquela imagem que transitou bastante na internet, de pessoas que estavam brincando naqueles totens em Berlim, que simboliza o Holocausto, né? Os mortos. As pessoas pulando e se equilibrando de um lado e do outro lado a foto dos cadáveres. E por que será que aquela foto de cadáveres não choca mais tanto? Será que a gente não está vivendo um mundo de torpor? Porque a violência demais se torna o mal, em vez da banalidade do mal, a gente tem o mal da banalidade. Se torna tão trivial tu ver um filme de Segunda Guerra Mundial que as pessoas não têm mais empatia. Por isso que eu acho o Maus bacana. Maus é um quadrinho tão denso que se tu dá para alguma pessoa é um divisor de águas. Ela lê Maus, eu li um HQ diferente. É diferente tu ler V de Vingança, é diferente tu ler Cavaleiro das Trevas, porque embora seja distópicos, a gente não vive isso hoje, mas a gente já viveu Maus. E já viveu várias vezes com genocídio negro, com genocídio indígena, com extermínio dos armênios. Hoje a gente vive o Holocausto Urbano. E ainda assim Maus se tu for ver a tiragem de Maus, ela é continuamente republicada, porque Maus ainda é atual.